Ah, começou a gravar. Ótimo. Então, gente, agora tá gravando, certo? Vamos começar a nossa aula. Então, a gente tá aqui, né, no nosso nono encontro remoto já desse ano. Com isso, a gente vai concluir o assunto do segundo bimestre vendo aqui misturas, certo? Então, só recapitulando um pouco, na nossa aula da semana passada, a gente viu um pouco sobre as substâncias puras. A gente começou, né, entendendo que tudo parte da ideia do que é matéria, que vai ser tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E que, tendo em vista o que é matéria, a gente vê também que ela pode ser dividida de, de duas formas, ou seja, essa matéria se apresenta para a gente de duas formas diferentes. Elas podem se apresentar como substâncias puras ou podem se apresentar como misturas, certo? Então, aqui eu coloquei um fluxogramazinho para mostrar para vocês como se dá essa relação aqui, dessa divisão dessas duas formas de apresentação da matéria. Então, sendo substância pura ou sendo mistura. E, como substância pura, a gente vai ter as substâncias simples e as compostas, tá certo? Isso aqui que eu coloquei no slide próximo, eu vou explicar melhor, né? Então, quando a matéria se apresenta como substância pura, ela pode se apresentar como sendo uma substância pura simples ou composta. Já quando a matéria se apresenta como mistura, ela pode ser uma mistura homogênea ou uma mistura heterogênea. E a gente vai aprender tudo isso na aula de hoje, fazer uns exercíciozinhos para ver se fixou a ideia. Então vamos lá. Nas substâncias puras, isso já foi na aula passada, é só passando por cima mesmo para revisar. A gente viu que quando a substância é pura, ela tem essas características. Ela tem composição química fixa e invariável, ou seja, ela não muda, certo? Em porção nenhuma dessa matéria, e em lugar nenhum do mundo que você colete uma amostra dessa substância, ela vai ser sempre igual. Ela vai ter sempre a mesma composição química, certo? E ela pode ser representada por fórmulas, que aqui o exemplo do H2O, a água destilada é uma substância pura, porque aqui nela é representada por uma fórmula. Ela tem constantes físicas bem definidas, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. Então, isso são constantes físicas e nas substâncias puras esses valores são fixos, são constantes, bem definidos, certo? Então, e elas se formam por fenômenos químicos, que é as ligações moleculares, certo? Elas fazem suas ligações e por isso se formam. Então, lá no slide anterior, eu falei para vocês das substâncias simples e das compostas, certo? As substâncias simples, elas vão ser aquelas que são formadas por um único elemento, certo? Um único elemento químico. Um exemplo. Ops, chegou mais alguém? Então, elas são formadas por um único elemento químico, por exemplo, o gás, né? Nitrogênio, o gás oxigênio, também chamado de dioxigênio. A gente tem também o fósforo branco, esse que é o que eu tô lembrando assim. Então, ó, quando a gente fala de substâncias simples, você está vendo que é o único elemento químico. Aqui a gente só tem o nitrogênio. Porém, 2 átomos de nitrogênio, 2 átomos de oxigênio, 4 átomos de fósforo, certo? Então, a gente tem um único elemento químico, certo? E o que forma essa substância é mais de um elemento químico desse igual se juntarem, certo? Que no caso a gente tem 2 nitrogênios. Aqui, em outra substância simples, a gente tem 2 oxigênios. Nessa outra substância simples, que é o fósforo branco, a gente tem
4 fósforos, 4 átomos de fósforo, certo? Então, a gente tem um elemento químico só, porém, ele mais de um deles ligados um no outro. Deu para vocês entenderem, então, o que é o simples? O que vocês me dizem? Eu? Se vocês compararem com as substâncias compostas, talvez isso fique um pouco mais claro, porque as substâncias compostas, tudo isso, vocês veem, isso é fórmula química, tá certo? Tudo isso aí. A gente tem as compostas H2O, a gente tem, vou pensar mais aqui, o dióxido de carbono, que é o CO2, a gente tem o ácido nítrico, certo? Que vai ser o HNO3, certo? Então, ó, a gente tem fórmulas químicas também, então eles são substâncias simples, porém, essas substâncias são formadas por mais de um átomo diferente. Aqui a gente tem o hidrogênio e o oxigênio. Aqui a gente tem carbono e oxigênio. Aqui a gente tem hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. Então, tudo isso aqui formam substâncias puras também, porém simples quando é um único elemento e composta quando é mais de um. Deu para entender? Substâncias simples e compostas. Já quando a gente vai para as misturas, aí é quando a gente pega duas ou mais substâncias puras. Isso pode ser as substâncias simples ou compostas, tá certo? Quando a gente pega duas ou mais dessas substâncias e junta uma com a outra, a gente tem misturas. Então, essa aqui é as propriedades, né? São características das misturas. Elas não podem ser representadas por fórmulas. A gente não tem aquelas formulazinhas químicas para representar aquela mistura específica, não dá. A gente também não tem densidade constante, porque a gente não tem as constantes físicas bem definidas, certo? A gente não vai ter isso. Então, a densidade, ela vai ser variável, dependendo das proporções de cada substância que a gente colocar naquela mistura. Ou seja, não dá para ser constante isso, não dá para ser bem definido. A mesma coisa com o intervalo da temperatura que começa e termina a mudança do estado físico. Aqui, coloquei esse gráfico para vocês verem. Se a gente voltar lá no gráfico que eu coloquei para vocês aqui, ó, tá vendo como aqui a mudança de estado, aqui ó, quando ela tá saindo do sólido indo para o líquido, e aqui quando tá saindo do líquido indo para o gasoso. Tá vendo como essa mudança de temperatura é constante? A barrinha aqui tá bem retinha, aqui tá no 0 o tempo todo, e aqui tá no 100 o tempo todo. Então, ó, o ponto que ela muda de estado físico é constante, certo? A temperatura é constante, não muda, por isso é uma barrinha bem retinha. Já quando a gente vai para substâncias, para as misturas, isso aqui não é reto, ela tem sempre um intervalo de temperatura. Ou seja, ela sofre uma variação, certo? Ela começa em uma temperatura aqui embaixo e ela continua variando um pouquinho enquanto ela está mudando de estado físico. Tá vendo que ela tem uma inclinação? Vou voltar de novo para das substâncias puras. Se a gente for para substâncias puras, se tiver uma questão que pede para vocês analisar, olhar para o gráfico e dizer se vai ser uma substância pura ou uma mistura, o gráfico com a curva de aquecimento, né, dessa substância. Para ser uma substância pura, esses dois aqui, ó, os dois precisam ser constantes. Ou seja, não vale um só estar constante e o outro inclinado. Não pode. Os dois precisam estar constantes, precisam estar retinhos, certo? Já quando a gente vem para cá,
Esse aqui, esse gráfico é só uma amostra, certo? É só um exemplo. Mas os dois podem estar inclinados ou um só, certo? Se um tiver todo retinho aqui, enquanto o outro está inclinado, aí a gente já tem uma mistura, porque na substância pura os dois precisam estar constantes. Já nas misturas não precisa ser os dois ser variável, um pode ser constante e o outro pode estar variando, certo? Deu para entender o que eu estou querendo dizer aqui? Deu sim. Sim. Vocês podem parar, viu, gente? Qualquer momento que não estiver entendendo, vocês me falam. Tá certo. Que eu tiro direto, falo mais que o homem da cobra e não. Então, lembra lá no exemplo que eu coloquei para vocês, naquele slidezinho aqui, quando a gente olhava as misturas, a gente ia ter a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Então, agora a gente vai ver isso, certo? Então, aqui, para vocês entenderem o que é uma mistura homogênea, elas vão ser aquelas misturas que apresentam uma única fase. Ou seja, todo o seu aspecto é uniforme. Então, ó, olha a água mineral. Ela não é pura, porque a gente está falando da água mineral, certo? Ela não é só H2O. A água que a gente bebe, a água mineral, é uma mistura de sais e minerais na água, certo? Então, é uma junção de várias substâncias. E ela é homogênea, porque o tempo todo ela tem uma fase só, certo? A gente tem também aqui a água com dicromato de potássio, ela dissolve completamente e vira uma mistura homogênea, uma única fase. A gente tem o soro caseiro. Soro caseiro é água mais sal mais açúcar. Aí, quando a gente mistura todas essas substâncias, a gente tem o soro caseiro. E ele é uma mistura homogênea, ele tem uma fase só, certo? A água e o álcool também, a água com sal ou a água com açúcar, tudo isso formam misturas homogêneas. Quem assistiu a aula de segunda-feira de prática laboratorial, a gente falou sobre isso, certo? A gente fez umas misturas assim para identificar. O que eu quero que vocês prestem atenção nessa questão de. Porque é muito visual, né? A gente bate o olho e diz: ah, essa aqui só tem uma fase, então ela é homogênea. Ah, essa ali tem 2 ou 3 fases, então é heterogênea. Porém, tem algumas misturas que passam a perna na gente. Eu coloquei esse atenção aqui para vocês ficarem atentos. A mistura deve ser homogênea mesmo se a gente olhar com o microscópio. Ou seja, se a gente pegar um microscópio super potente, dá todo o zoom que ele conseguir, e a gente visualizar aquela mistura, ela precisa ser homogênea mesmo com todo esse zoom, certo? E se a gente fizer métodos físicos para separar essa mistura, as homogêneas, elas não se separam mais, certo? Elas não se separam por métodos físicos. Então, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O sangue. A gente tem o sangue, a gente olha aqui, a gente coleta ele, eles colocam nesses tubos de ensaio. A gente pode olhar e pensar que ele é homogêneo. A gente olha assim e fala, ah, tá tudo uma fase só, tá todo vermelhinho. Então, isso aqui é uma mistura homogênea. Porém, quando a gente vê no microscópio, olha só como a gente vê as coloidezinhas. Tá vendo? Então, quando a gente aproxima, quando a gente dá bastante zoom nessa amostra, a gente consegue perceber que ela não é bem distribuída, ela não tem uma única fase. Ela é formada por várias coloidezinhas. E o leite também é do mesmo jeito, certo? A gente bebe, mas quando a gente observa eles no microscópio, ele também é assim como essa amostra. Só que, lógico que não com as mesmas substâncias do sangue, né? Mas ele também tem colóides. E a gente consegue separar todas essas substâncias aqui quando a gente faz. Peraí.
Deixa eu aceitar. Quando a gente centrifuga essa amostra. Quando a gente coloca no centrifugador, ele gira com bastante rapidez e essa amostra de sangue aqui, que estava bem misturadinha, ela se separa em 3 fases. A gente tem essa parte maior aqui, ó, que é o plasma, representa 55% do nosso sangue. A gente tem essa listrinha branca aqui, que vai ser os glóbulos brancos, média de 4%. E aqui a gente tem os glóbulos vermelhos, que a média é de 40%, que compõe o sangue, tá vendo? Então, quando a gente passa por um método físico de separação, a gente consegue separar essas substâncias. A gente consegue fazer isso, então essa mistura não é homogênea, certo? Então, eu tô falando isso só para ficar aí na cabeça de vocês, de que o exemplo do sangue e do leite, mesmo que pareça, eles não são misturas homogêneas, são misturas heterogêneas que estão aparecendo aqui, que são aquelas que apresentam 2 ou mais fases. Aí aqui, como no exemplo, a gente tem a água e o óleo. Aí tá vendo aqui a fase 1, ó, uma fase, essa aqui embaixo que tem só água. Fase 2, a que a gente vê o óleo. Tá vendo? Então, ó, a gente tem 2 fases diferentes. Então, é isso que eu quero dizer com fase. Fase vai ser a quantidade de separações que aquela mistura vai ter. Então, a gente aqui nesse exemplo, a gente tem 2 fases, certo? Aqui, a gente tem também a água e o gelo. Mesmo sendo uma substância só, tudo é H2O, né? Tudo é água. A gente tem uma única substância, porém, a gente tem 2 fases. Então, se torna uma mistura heterogênea. Porque a gente tem a fase 1 aqui, fase 1, que tá aqui a água líquida, e a gente tem a fase 2, que é o gelo, certo? Então, a gente consegue ver bem claramente a separação dessas duas substâncias, no caso, porque aqui dessas 2 misturas, porque é água mineral, né? Então, a gente tem ela líquida e ela sólida. A gente consegue ver essa separação entre elas. Então, a gente tem uma mistura heterogênea. A gente tem uma mistura heterogênea, mesmo que essa mistura seja composta pela mesma mistura inicial. Tudo por água mineral. Deu para entender essa parte da água e do gelo? Aham. Sim. E a gente tem um terceiro exemplo aqui, que vai ser uma mistura heterogênea, tá vendo? A gente tem 3 fases. Na fase 1 aqui, a gente tem o óleo. Na fase 2, a gente tem a água. E na fase 3, a gente vê a areia. Então, ó, 3 fases diferentes nessa mistura. Então, se eu colocar para vocês, agora sabendo, né, do sangue e do leite. Se eu colocasse para vocês frascos com misturas diferentes, vocês conseguiriam identificar, então, o que seria uma substância homogênea ou uma mistura heterogênea? Eu acho que sim. Acho que sim. Hoje Também acho que sim. eu vou colocar a atividade de hoje. Vai ser um pouquinho diferenciada, tá bom? Vocês vão ter uma listinha de exercício bem pequenininha, que eu acho que só com 4 questões, e um quiz. Nesse quiz, vocês vão fazer isso. Vocês vão ver aí se a mistura é simples, homogênea, se a substância é composta, entendeu? Vocês vão responder assim, de tipo sim ou não, escolher uma ou outra, para ver quantos pontos vocês fazem no final. Tudo isso valendo nota, viu, gente? Nota do bimestre. Então, agora, a gente vai começar a fazer exercícios, porque a aula já está bem pertinho de acabar. Eu estou me adaptando ainda com esse horário novo da aula, que cada dia eu coloco o slide um pouquinho maior ou um pouquinho menor,
para ver se eu dou conta de terminar no tempo certo. Vamos lá. Deixa eu ver o chat. Sim, 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 sim. Cauê queria que todas as atividades fossem assim. Seria o ideal, né? A questão é que demanda um planejamento bem maior. Aí fica que na correria não dá para a gente fazer isso sempre, mas é mais legal. Então vamos lá. As substâncias químicas podem ser classificadas em simples ou compostas. Indique a alternativa que apresenta 3 substâncias simples e 2 compostas, respectivamente. Então, agora é a hora da verdade. Vocês disseram que sabe identificar, não disseram? Então, bora ver. H2O é uma substância simples ou composta? Acho que é composto. É composta porque a gente tem mais de um elemento químico, né? Aqui é uma simples, porque a gente só tem uma. Aqui é uma composta. Aqui é uma simples, o ferro. E aqui é uma composta. Certo? Ele quer que seja 3 simples e 2 compostas. Então, a gente vai procurar uma que seja simples, 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 composta e composta. Vocês conseguem identificar alguma que seja assim? 3 substâncias simples seguidinhas e 2 compostas? Alguém me empresta a tabela periódica? Letra C? É, a letra C. É a letra C. Que aqui a gente tem um enxofre, então é uma substância simples. A gente tem o gás, né? Oxigênio, o dioxigênio, né? Então a gente tem outra substância simples, um elemento químico aqui, né? E a gente tem o outro, eu esqueci o nome desse. Esqueci. E a gente tem outra substância aqui, simples, porque é formada por um só elemento. E aqui a gente tem duas compostas, duas substâncias compostas, porque é formada por mais de um elemento químico. Então, a alternativa correta é a letra C. Todo mundo entendeu? Pelo menos Sim, aqui, sim. todo mundo foi tranquilo. Estudar química para virar o Jimmy Neutron. Jimmy Neutron é aquele que era cabeçudão lá, que tinha um laboratório e tal. Ah, esse É, isso mesmo. aí mesmo. Sim, Assistia demais. assisti. Mais uma. Acho que eu só coloquei 3. Quatro. O ferro é um dos componentes da hemoglobina. A falta de ferro na alimentação causa anemia. O processo anêmico pode ser revertido com uma alimentação rica em carnes, verduras, grãos e cereais integrais, sendo em alguns casos necessário um suplemento de sulfato ferroso, ou sulfato de ferro, que essa é a fórmula do sulfato de ferro. Nesse contexto, os termos sublinhados no texto acima classificam-se respectivamente como? Então, aqui os termos sublinhados, tá aqui, né? O ferro e o sulfato de ferro. Então, vocês acham que o ferro é um elemento químico e o sulfato de ferro uma substância composta? Acha que é uma substância simples, o ferro, e uma substância composta, o sulfato de ferro? Mistura homogênea e mistura homogênea, mistura substância simples, mistura heterogênea, elemento químico e mistura heterogênea. O que vocês acham? Tem algum palpite? Letra A, letra D, letra B? Dessa vez tá bem misturada aí as respostas de vocês. Eu vou chutar a. A maioria tá entre A e a B,
né? Pelo que eu vi, a maioria está entre A e a B. Eu vou na A. E realmente a resposta tá aí. Não é C, porque a gente não tem mistura, certo? A gente precisa lembrar que misturas não podem ser representadas por fórmulas, certo? E aqui é uma fórmula, então é uma substância pura. Basta saber se vai ser uma substância, né, simples ou composta. Então, vai ser uma substância composta, porque ela é composta por mais de um elemento químico. A gente tem o ferro, o enxofre e o oxigênio, certo? Então, a gente tem 3 elementos químicos diferentes para essa substância composta, então. Então, a gente já sabe que é uma substância composta. Então, continua entre A e a B. Então, a gente só vai saber se a gente entender se esse ferro ele vai ser um elemento químico ou uma substância simples. O que é que vocês acham? Que o ferro vai ser o ferro? É isso, né? Ferro. Vocês acham que isso é um elemento químico ou uma substância simples? Um elemento. É um elemento. A substância é quando a gente junta elementos, mesmo que seja o mesmo. Podia ser Fe2, Fe3, que eu acho que não existe, né? Mas se a gente juntasse mais de um elemento desse, né? Aí a gente formaria uma substância simples. Mas, como é só o ferro, então ele é um elemento químico. Então, a alternativa correta seria a letra A. De amém. Uhul. A de amém. Vocês têm esses negócios. Vai ser de certo, D de Deus, A de amém. Essa foi nova para mim. Mas é justamente, gente, a questão aqui chave era só você identificar essa questão da substância ser simples ou um elemento. Eu não chutei nenhum. Já putz, tá me ligando. Que é o seguinte, para ser substância, a gente precisa ter essa interação, essa ligação íntima dos elementos. No caso, um elemento se ligar ao outro, certo? Se a gente tem só o elemento sozinho, então ele não é uma substância, certo? Ele é caracterizado como o próprio elemento químico, certo? Vocês conseguiram entender por que é um elemento químico e não uma substância simples? Aham, tranquilo. Se alguém não tiver entendido, fala pelas caridade. Quer dizer, melhor, me procura no privado, porque só falta 3 minutos para aula. Vamos ver, fazer outra. É só isso mesmo. Vamos lá. Assinale a única alternativa que apresenta uma substância pura. Água dos rios, vocês acham que é pura? A água da torneira, a água mineral, a água destilada e a água da chuva. Qual dessas vocês acham que é uma substância pura? A da chuva? Não. A água da chuva é basicamente a mesma que, né? D, É água Água do rio. destilada. destilado. É água destilada, porque ela é pura mesmo, ela é H2O. Então, é água destilada. A água mineral, a da torneira, da chuva, dos rios, todas essas é uma mistura homogênea. Vai ter sais e minerais nessas águas, certo? Algumas mais sais do que outras, né? Mas elas são uma mistura de elementos, enquanto a água destilada a gente só tem H2O, certo? É, a água da chuva é a água do mar. Então a gente vai ter que a água destilada é uma substância pura. Então a gente vai terminar bem na hora. Na próxima aula a gente vai começar o conteúdo do terceiro bimestre. E com isso, deixa eu só encerrar aqui a apresentação. Parar a gravação. Cadê a gravação? Vamos parar a gravação. Eu vou mandar a lista